Fala, nação rubro-negra! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Domingo teremos um jogão. Flamengo e Atlético Paranaense, pessoal. O Atlético está em quarto colocado com 37 pontos e o Flamengo em quinto colocado com 36 pontos. Se o Flamengo vencer esse jogo, o Flamengo fica em quarto colocado. E mais, se o Fluminense perder o jogo da rodada, o Flamengo alcança a terceira colocação, certo? Será que o Flamengo deve enfrentar esse jogo com os titulares, ou os reservas, ou o time misto? O que é que vocês acham? O Flamengo deve ir com força total para esse jogo, para que ele possa ultrapassar o Atlético Paranaense, ou ele deve ir com o time misto, haja visto que ele vai enfrentar o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, certo? Isso aqui vamos ver nesse bate-papo da ESPN Brasil. Quero dar os créditos do vídeo para a ESPN Brasil, beleza? Vamos ver o vídeo, só que antes eu quero te se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sino para receber as nossas notificações, beleza? Vamos para o vídeo. Então vamos lá, Flamengo e Atlético Paranaense. Outro jogo deste final de semana. O que temos, amigo Leão? Os Tec? Ah, não, uma tela. Então vamos lá. São destinos casados, Abel. Se encontram no Brasileiro, na Copa do Brasil. Ah, bem, boa, gostei do link. Rivalidade que só cresce. Temos times que o Flamengo mais vezes enfrentou fora do estadual desde 2019. Ele enfrentou, por exemplo, o São Paulo 10 vezes desde 2019. Ele enfrentou o Grêmio também 10 vezes e o Atlético Mineiro também 10 vezes. O Corinthians, ele enfrentou 11 vezes. E o Atlético Paranaense, 15 partidas. 7 vitórias. 7 vitórias do Flamengo, é isso? 5 empates e 3 derrotas. Aproveitamento de 57,8%. E tem mais 2 jogos, então serão 17 confrontos. Porque domingo tem Flamengo e Atlético Paranaense pelo Brasileirão. E quarta-feira tem Atlético Paranaense e Flamengo pela Copa do Brasil. O que esperar desse confronto, amigo mureteiro Breler Pires? Então, esse confronto, provavelmente a gente não vai ter uma prévia exata do que será na Copa do Brasil, porque os dois times devem preservar jogadores, devem fazer uma escalação modificada, mas ainda assim é um cenário que o Flamengo, por jogar em casa, precisa se precaver. O Atlético Paranaense, quando joga com um time misto, continua competitivo, continua sendo um time que causa problemas para o adversário e às vezes até mais do que com um time comportado com essa estratégia, dividindo atenções do Campeonato Brasileiro, mas sempre pendendo mais para os mata-matas. Mas o Filipão alcançou uma posição tão favorável, um ambiente que permite que ele use bem esse elenco. O Atlético Paranaense tem qualidade. Então, independentemente do time que ele entrar, é um Flamengo que vai precisar estar muito atento e muito concentrado para não... Imagine o Atlético Paranaense surpreendendo o Flamengo no Maracanã, no Brasileiro. Ele mina essa ascensão do Flamengo na corrida para tentar diminuir a diferença para o Palmeiras e faz com que o Flamengo olhe diferente para o jogo da Copa do Brasil, porque é um Atlético que dentro da sua casa é muito forte. Então esse é o jogo, de fato, para o Flamengo, mesmo com o time reserva, o time misto, sair com uma vitória não só para dar moral, para ativar alguns reservas como Vidal, como Cebolinha, que precisa jogar melhor, mas para chegar confiante para o jogo do meio da semana da Copa do Brasil. É um momento muito parecido dos dois times, né? Porque os dois venceram na rodada passada usando o time reservas. O Atlético 3-2 no Galo, o Flamengo 2-0 no São Paulo. Os dois se classificaram na Libertadores e objetivo muito parecido de Copa do Brasil também. Não tem vantagem para nenhum lado. Mas eu ainda acho que o Flamengo está um grau acima quando entra com time reserva. Eu acho que passa mais confiança do que o Atlético. Mas é que esse Atlético conquistou resultados muito pesados fora de casa com esse time, né? Sim. Aí Entra quem? É que eu acho que a regularidade... Vence o Palmeiras no Allianz, vence o Galo de virada. Com time reserva? Com time misto. Misto. Não, mas é praticamente reserva. Contra o Atlético foi praticamente o time inteiro. Então é um Atlético Paranaense. Tem que lembrar que o reserva Atléticos. tem Vitor Roque. É. Já é um choque para o adversário. Tá em choque. Tá em choque, é gol do Vitor Roque. É mais ou menos isso.
Mas eu acho que a regularidade que o Dorival conseguiu dar ao Flamengo, eu coloco leve favoritismo, mesmo com os reservas. Acho que ele conseguiu encontrar ali um conjunto que comprou a ideia dele e filosofia, que está dando resultado. E o Flamengo tem uma obrigação maior, porque o Flamengo, como é o time que tem mais condições de brigar pelo título do campeonato, se comparado ao Atlético Paranaense, esse é um jogo que tem de vencer para diminuir a diferença para o líder. O Atlético Paranaense hoje, se o torcedor, é claro que não vai querer abandonar o Campeonato Brasileiro como foi no ano passado, que até correu o risco de rebaixamento, mas sabe que se o Atlético terminar na zona de classificação para Libertadores e brigando por títulos no mata-mata, está com a meta cumprida. O objetivo é muito claro do Paranaense. O Flamengo, pelo elenco, pelos reforços, tem a obrigação de ter uma ambição maior no Campeonato Brasileiro. Estão muito próximos, né? Um ponto só, separando, não é isso? 37. É muito parecido, 37 o Atlético Paranaense, 36 o Flamengo. O Flamengo numa ascensão muito interessante no Brasileirão, mas o Furacão também vem bem demais. O último jogo foi a vitória sobre o Galo, não foi isso? Foi. Grande atuação do menino Vitor Roque. E aí, Elton, você vai sair do muro nessa aí? Não, quer dizer, vou, né? Acho que nesse caso, são dois times, né, Abel, que estão em 3 frentes de Libertadores, né? Disputam a Libertadores de fato, conseguiram chegar à semifinal, jogam pelo Brasileiro, nesse momento, brigando por uma vaga entre os 4 melhores, que dá uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores, e aí não contando que estão disputando o título ainda da competição, né? Mas esse G4 é importante também como uma garantia de que você vai estar na próxima Libertadores, pelo menos na fase de grupos. E tem a Copa do Brasil, que além do título, também, né, dá uma vaga para a Libertadores. Então, ninguém tem o que esconder de ninguém aí. Eu acho que o Atlético já mostrou o que pode fazer na temporada e o Flamengo também, com time titular e com time reserva. Acho que o Flamengo até mais do que o Atlético. O Flamengo tem mais mostras de um time reserva do que o Atlético, que muitas vezes jogou com um time misto. Como o Mari falou, né, tem alguns jogadores, o próprio Vitor Roque não pode jogar a Copa do Brasil, vai ser titular certamente contra o Flamengo. O Davi Luiz foi expulso, não joga o jogo da volta, pode jogar no time reserva, digamos assim, nesse fim de semana. E nesse bolo todo, né, de times reservas, acho o Flamengo melhor. Né, não só pelos 2 jogos anteriores, mas pelo Dorival ter encontrado também uma solução com o time reserva de jogar até de uma maneira diferente do que joga o time titular. É um time de transições mais rápidas, joga com 2 pontas, né? O Marinho e o Everton Cebolinha, então tem uma característica diferente. Tem um meio-campo mais forte com o Vidal ali jogando muito bem, fazendo essa transição. Então é uma característica até que é diferente da equipe principal. Apesar de a gente saber que o jogo da volta da Copa do Brasil já tem o seu contexto, né? Do Atlético se fechar e do Flamengo ter mais a bola. Acho o Flamengo favorito nesse jogo do Brasileiro e acho equilibradíssimo o jogo da volta pela Copa do Brasil. E com alguns bons garotos do Flamengo também, provavelmente, em campo. Vitor Hugo, Lázaro, né? E que são jogadores... também. Desculpa, eu não entendi quem? Mateuzinho. O Mateuzinho, claro. São jogadores que, apesar de jovens, parece que já estão acostumados a jogar nesse alto nível, né, de Série A, de Brasileirão, até de Libertadores e de Copa do Brasil. Estão em casa com a camisa do Flamengo. Acho que eles reforçam ainda mais esse time do Flamengo. Os 2 com o time reserva, eu ainda vejo o Flamengo mais forte. Tem Vidal, tem Cebolinha... Favorito, eu diria que o Flamengo é favorito não no duelo de quarta-feira na Copa do Brasil, não. Mas nesse de final de semana do Brasileirão, vejo um leve favoritismo para o Flamengo. O que isso significa? Nada. Porque vai ter que resolver em campo. E o Furacão tem sido muito forte em campo também. Agora, a rivalidade tem sido muito grande entre os 2, né? E se bobear, aumenta com esses 2 jogos aí. O de quarta-feira eliminando um dos 2. E esse de domingo... podendo, por exemplo, também, se o Palmeiras ganha, por exemplo, o Flamengo perde, o Flamengo está quase fora aí do título do Brasileiro, né? E olha Não, pode... Como são as coisas, né? No começo da temporada, a gente ainda estava colocando ali Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, falando das disputas. Aí o Flamengo oscila bastante com o Paulo Souza, o Galo começa a apresentar a queda, e agora a gente já está falando do Paranaense. O Atlético Mineiro
já ficou para trás. E o Atlético consegue equilibrar forças com o Flamengo, não só montando um bom elenco, ainda não é comparável, o Flamengo tem mais qualidade, mais poderio financeiro, mas com uma organização e com mobilização para esse tipo de jogo. E o Atlético Paranaense quer nutrir cada vez mais esse tipo de rivalidade com times como Flamengo, como Palmeiras. E aí o fato de ter levado vantagem em 2019, eliminando o Flamengo do Jorge Jesus, no ano passado, eliminando o Flamengo dentro do Maracanã com 3-0, isso começa a criar, por mais que ainda não seja uma rivalidade comparável, por exemplo, a Flamengo e Atlético, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Corinthians, o torcedor do Flamengo já começa a ficar engasgado, porque há pouco tempo, por exemplo, o Flamengo não vencia de jeito nenhum na Arena da Baixada. Foi ganhar em 2019 justamente com o Jorge Jesus. E aí, esse é a grande esperança do torcedor hoje, esse Flamengo que consegue chegar lá, num campo um cenário historicamente hostil, e competir e ser favorito fazendo valer a sua qualidade técnica. Mas hoje, de fato, o Atlético Paranaense se tornou um adversário temível para o Flamengo pelos confrontos recentes. Sabe o que eu acho interessantíssimo nesse confronto, com esses dois jogos de Brasileirão, os dois vivos no Brasileirão e no meio de semana Copa do Brasil, além de estarem os dois nas semifinais da Libertadores, os dois técnicos, no momento de baixa que viviam os técnicos brasileiros em geral, com muitos estrangeiros chegando e vencendo e sem moral nenhuma quase, os técnicos brasileiros. O Dorival estava meio esquecido. O Felipão, com muita gente dizendo que já acabou, é ultrapassado, acabou a carreira, não serve para mais nada. E aí você vê o Felipão, do jeito que está o Atlético Paranaense, disputando as 3 competições, numa semifinal de Libertadores. O Dorival Júnior começa muito bem no Ceará, vem e recupera um Flamengo que mostrava sinais de que estava perdido com o Paulo Souza. Então, acho que esse confronto é algo assim, muito legal, até para os técnicos brasileiros em geral. Ver o Felipão do jeito que está, o Dorival do jeito que está, né? Esses dois técnicos E eles não ajudam chegam em começo de temporada. não sei se a palavra é essa, ressuscitar, recuperar um pouco do moral dos técnicos brasileiros em geral, o Mário, ou não? Eu acredito nisso também, porque quando vem os técnicos de fora, causa uma insegurança, né, nos que estão aqui, porque daí começa a ventilar muito mais nomes de técnicos estrangeiros. E eles não chegam em começo de temporada para montar elenco. Eles chegam para salvar os dois times. O Atlético Paranaense muito mal no começo da Libertadores, o Flamengo oscilando demais com o Paulo Souza, já no clima péssimo, com um elenco recheado de jogadores caríssimos, precisando da resposta. E eles chegam justamente, o Dorival, com a missão de salvar a temporada do Flamengo e recolocar o time na briga por títulos, e o Felipão já nessa ideia de departamento, né? Já uma coisa muito mais ampla, não só dentro de campo. Eu também acho que o momento é muito bacana para os dois. Eu só tenho uma ponderação, concordo que Felipão e Dorival têm entregado, mas em termos táticos não fizeram grande inovação. Chegaram para fazer o simples, arrumar casa, tornar os times mais competitivos, usar a qualidade dos elencos, mas ainda falta, tanto é que o trabalho mais vistoso no Brasil, quando a gente vai apontar, não é de nenhum dos dois, embora a gente reconheça que são bons trabalhos. É do Fernando Diniz, justamente porque tem um jogo um pouco mais elaborado. Então, esse pode ser um passo também, até para os técnicos brasileiros, de sustentação, mas de enxergarem que é possível. Não, e o Fernando Diniz não tem resultado nenhum na carreira, título, mas consegue estar sempre em grandes times, porque há confiança de que ele é capaz de fazer bons trabalhos. Eu acho que... E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? O Flamengo vai vir com o time misto, vai vir com o time titular, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense. Eu acho que o Flamengo vai vir com o time misto, vai colocar metade ali do time ali titular e a metade do time reserva. Já o Atlético, eu acredito, opinião minha, que ele vai vir com o time todo reserva, porque eles jogaram ontem, então estão com um dia menos de descanso do Flamengo, certo? Deixe sua opinião aí nos comentários, curta, se inscreva no canal e agradecemos aí. Valeu!